te louvamos, ó Senhor Jesus, pois tu trocaste a glória pela cruz, que possa em nós brilhar a tua luz. Graça e paz, queridos, você que está aí na sua casa, de repente no trabalho, espero que ninguém esteja no leito de hospital, mas se você estiver aí, tenha certeza que o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, e toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Que você possa ir na tua casa glorificar ao Senhor, como cantei agora, aleluia, 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 porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos transbordou com a tua graça, a graça maravilhosa de Jesus. E agora, quero dizer para vocês que hoje, nós estamos aqui com somente a equipe de trabalho, né, que nós estamos aqui neste culto. Não é diferente se você estivesse aqui, porque eu tenho certeza que onde estiver o povo de Deus reunidos, pensando e glorificando a Deus, assim estamos. E a tecnologia nos permite isso hoje. Talvez há alguns anos atrás, 50, 100 anos atrás, isso não seria possível. Mas hoje, graças à sabedoria que Deus tem dado aos homens, eles têm nos dado a condição de podermos prestar culto ao Senhor mesmo em distância. Isso não pode ser uma regra, é uma exceção, é um momento, é uma necessidade que estamos tendo. E os irmãos que gostariam de estar aqui, fiquem calmos, queridos. Confie na liderança da tua igreja. Nós estamos aqui fazendo o que é melhor para todos nós, tá ok? Talvez você esteja falando, algumas igrejas estão reunidas, sim, estão reunidas, mas nossa liderança decidiu assim, e entenda que é com muito amor, que é com muita transparência nas nossas conversas, que estamos fazendo isso voltado com a sabedoria que Deus tem nos dado, pensando em você, e pode ter certeza que em breve nós estaremos juntos aqui com essa igreja repleta, onde estaremos louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E enquanto o distanciamento for necessário, não tenha dúvida, nós vamos fazer o distanciamento, porém não vamos nos distanciar nem de Deus e nem da comunhão com os irmãos. Vamos orar, vamos entregar este culto ao nosso Senhor. Ó Deus, nós colocamos tudo em tuas mãos. Não está sendo fácil, não está sendo da nossa alegria, Pai querido, poder transmitir os cultos de forma online, usando a internet. Mas o Senhor nos deu esse recurso e nós estamos usando. Porém, Senhor meu Deus, nós te pedimos que sustente a tua igreja. Nós te pedimos, ó Pai querido, que mantenha a tua igreja viva, que mantenha a tua igreja envolvida, que mantenha a tua igreja, ó Pai querido, em comunhão, mesmo nessa distância, que o Senhor mantenha a tua igreja contribuindo, que o Senhor mantenha a tua igreja participando e orando em prol desta comunidade PIB do Itaim.
Ó Senhor meu Deus, nós colocamos tudo em Tuas mãos, que este culto alegre o Teu coração, que as pessoas que estão em casa alegre o Teu coração, que as pessoas que estão no serviço alegre o teu coração, aqueles que se possivelmente estejam no leito do hospital, também alegre o Teu coração. Ó Senhor, aceita nosso louvor, aceita nossa adoração, porque nós não cessaremos de adorar ao Senhor, nós não cessaremos de proclamar a mensagem redentora do Senhor Jesus, nós não cessaremos de dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é amor, que o Senhor é a graça que nos mantém, que nos sustenta. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Agora eu gostaria de, nesse momento alegre, cumprimentar os nossos aniversariantes. Como você não está aqui para dar um abraço, eu quero dar um abraço em você aqui, mesmo nessa distância. Dia 4, amanhã, Maria José Batista, aniversariando, minha querida, dia 4. Dia 5, nós temos duas pessoas, dois irmãos, Eliete Pereira Passos e Marisa Eugênio de Queiroz. Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor seja sempre glorificado pela sua vida e receba o abraço da primeira igreja batista no Itaim Paulista. Agora nós vamos cantar uma série de hinos, mas antes eu quero fazer uma leitura de Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 10. Hoje teremos a mensagem, a temática, o exemplo de Cristo, e nós podemos ver aí um exemplo de Cristo em Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 10. Abra sua Bíblia onde você está. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Nós vamos cantar agora a sequência de hinos, e nessa sequência eu tenho certeza que você conhece, e eu dei como o medley, Precioso é Jesus para mim. Vamos cantar. Efésios capítulo 1, versos 3 a 6, diz assim, Efésios 3, de 3 a 6, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu amejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Por quê? Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu
Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Coisa extraordinária e empolgante e emocionante quando a gente pode falar de Jesus, quando a gente pode expressar a nossa adoração a Jesus. Que o Senhor preserve a sua vida, querido. E não esqueça, você pode contribuir lá com o Pix, você pode contribuir com a sua comunidade de fé, com a tua igreja, com as transferências bancárias, enquanto você não pode vir aqui. Mas você pode também trazer na secretaria e sustentar a obra. E lembre de uma coisa, essa não é a única maneira que temos de contribuir. Você pode contribuir com o seu talento, como fazem-se aqui nos multimídia, no som, nas transmissões, participando com solos, com canto, na construção da igreja. Existem várias maneiras de você dedicar ao Senhor a sua vida, a sua adoração, através do seu trabalho, além, muito mais além do dinheiro, os 10%, a sua oferta generosa. Que Deus abençoe e vamos, gratidão com a Miriam. Boa noite a todos que estão em casa, que a paz de Cristo estejam com todos. Te supliquei em meio ao choro, já recebi tanto seu consolo. Já te implorei de joelhos dobrados, chorei até minhas lágrimas molharem o chão. Chorei porque quis o milagre, o meu momento era ter a solução. Agora, Deus, só quero tua presença. Sinta o meu choro, declara a minha gratidão. Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto são pra dizer o quanto és maravilhoso. Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto é gratidão, então receba o meu choro. Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto são pra dizer o quanto és maravilhoso. Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto é gratidão, então receba o meu choro. Te supliquei em meio ao choro, já recebi tanto seu consolo. Já te implorei de joelhos dobrados, chorei até minhas lágrimas molharem o chão. Chorei porque quis o milagre, o meu momento era ter a solução. Agora, Deus, só quero tua presença. Sinta o meu choro, declara a minha gratidão. Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto são pra dizer o quanto és maravilhoso. Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto
rosto. É gratidão, então receba o meu choro. Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto são pra dizer o quanto és maravilhoso. Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto é gratidão, então receba o meu choro. Só quero estar em tua presença, pois te buscar só me acrescenta. Por graça sou abençoado, mais grato sou. Eu sou, sempre direi, mais grato sou. Eu sou, sempre. Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto são pra dizer o quanto és maravilhoso. Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto é gratidão, então receba o meu choro. Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto são pra dizer o quanto és maravilhoso. Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto é gratidão, então receba o meu choro. É gratidão, então receba o meu choro. É gratidão, então receba o meu choro. Glória a Deus. Glória a Deus, Miriam. É isso. Queridos, estamos no começo, primeiro domingo do ano. Talvez lá no dia 31, você tenha feito um pedido, né? Tem gente que sobe na mesa, faz um pedido, tem umas coisas que come debaixo da mesa para o próximo ano. E é interessante que, do dia 31 para o dia 1º, o carnê de 60 meses lá do carro que você comprou está lá para pagar. A pessoa que está precisando de uma transfusão de sangue está lá também, aguardando ela. Quem precisa de uma cura, está lá aguardando na mudança. Quem sabe alguém tem alcançado isso na mudança. Mas a verdade é que os dias, eles se prolongam, dia após dia. Nós não vivemos necessariamente 365 dias e depois para-se tudo e começa de novo, não. É uma continuidade. A criança que nasce, ela é bebezinha, ela precisa dos dias, das horas, para que ela vá crescendo. E neste momento eu gostaria de refletir com você nessa oração. Que Deus fale ao teu coração, que o seu propósito de vida, não pense para 2022. Pense para as próximas horas. Pense para os próximos minutos. Reflita aí na tua casa, agora onde você está. Na rua, no seu carro, ouvindo. Reflita que daqui a um minuto você pode fazer uma mudança extraordinária na sua vida, numa decisão que você possa tomar agora. De repente, um perdão. De repente, correr atrás de alguém para dar um abraço e dizer eu te amo. Não espere para 2022, para fazer isso no final do ano. Comece agora a mudança. Comece agora a buscar a solução em Jesus para aquilo que você precisa. Comece agora a buscar as soluções para aquela dívida que você contraiu desesperadamente e não sabe como pagar. Comece agora a pensar na sua organização de vida, para que amanhã algo novo aconteça na tua vida. E mais ainda, reconciliação com Jesus. Talvez você esteja falando, esse ano eu quero me reconciliar com Jesus. Não, esse ano não, é agora. É nesse minuto, é nesse momento.
Porque essa reconciliação não é um carnê que, se você partir para a glória e fica aí, o carro vai para alguém, vai ser vendido. A sua casa que você construiu lindamente vai ficar aí para os seus filhos, ou vai devolver para o banco. Mas a tua vida, que Jesus um dia derramou a própria vida dele para salvar a sua, não perca essa oportunidade. Faça a renúncia daquilo que te afasta de Deus e se aproxime do Senhor. Mas eu quero também que neste momento você pense que o Senhor pode cuidar de você cada dia, na sua necessidade emocional, física e espiritual. E eu peço, onde você estiver, feche seus olhos, desligue a televisão e pense agora que você pode fazer uma mudança na tua vida agora e transcorrer todos os dias de 2020, 21, 22, 2021, 22, 23 e até o fim da tua vida, que você não sabe quando será. Oremos. Senhor, Deus, se nós soubéssemos e pudéssemos saber o que aconteceria amanhã, se nós pudéssemos prever acidentes, se nós pudéssemos prever, ó Pai querido, desastres, catástrofes, se nós pudéssemos prever pessoas que vão nos amargurar, se nós pudéssemos, ó Pai querido, prever pessoas que nós vamos ofender, se nós pudéssemos, ó Pai querido, prever o dia da nossa morte, hoje seria tudo muito diferente. Mas como nós não podemos, ó Pai querido, nós vamos colocar tudo em Tuas mãos neste momento. Que o Senhor nos ajude, Pai querido. Que o Senhor nos ensine a perdoar. Que o Senhor nos ensine a amar. Que o Senhor nos ensine, ó Pai querido, a deitar em paz e acordar em paz, porque estamos juntos do Senhor. Que o Senhor nos ensine, ó Pai querido, a amar a nossa igreja. Que o Senhor ensine-nos a amar os nossos líderes. Que o Senhor nos ensine, ó Pai querido, a ouvir a Tua voz, ó Pai querido, e fazer dela um exercício, ó Pai querido, constante em nossas vidas, os Teus ensinos, ó Pai de amor. Que o Senhor vá agora, Senhor, de encontro com aqueles que estão em dores, com aqueles, ó Pai querido, que precisam e necessitam de uma cura. Quantos irmãozinhos nossos, ó Pai querido, estão em casa agora, talvez com dores, outros, ó Pai querido, pela idade avançada, que sobrevêm-lhes dores, saudade de pessoas que partiram durante este ano, ou o ano de 2020, ó Senhor, traga paz aos Teus filhinhos, traga, Senhor, conforto, traga consolo, traga afago, ó Pai querido, que vem do Senhor. Ó Pai querido, aqueles, ó Pai querido, que contraíram dívidas nos anos anteriores e agora em 2021 pretendem fazer uma mudança. Ó Senhor, dê a Tua sabedoria, a Tua orientação. Aqueles, Pai querido, que se encontram emocionalmente abalados por essa situação que estamos vivendo, ó Senhor meu Deus, que eles sejam sábios a buscar no Senhor, mas se necessário for, ó Pai querido, que eles também busquem soluções médicas. Não fiquem, ó Pai querido, esperando e as coisas piorando, mas que eles tenham essa sabedoria e a direção do Senhor. Abalados psicologicamente, sofrendo, ó Senhor, dê sabedoria aos Teus filhos e aqueles que rodeiam-os, para que, Pai querido, eles também possam ser vozes de bênção na vida dessas pessoas. Ó Senhor meu Deus, cuide dos Teus filhos, cuida da Tua igreja. Nós estamos aqui, ó Pai querido, humildemente, porque cremos no Senhor Jesus. Não estamos aqui, ó Pai querido, simplesmente porque queremos likes. Não, nós estamos aqui porque queremos ver a paz e a transformação dos nossos irmãos e na humanidade. E nós queremos também, ó Pai querido, agradar o Senhor em tudo. Perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas limitações humanas. E com isso, Senhor meu Deus, dá-nos forças para prosseguir.
Que o Senhor receba toda a nossa gratidão por tudo aquilo que ainda iremos receber, por tudo ainda que iremos desfrutar, por todos os sorrisos e alegrias que ainda vamos viver. Que neste momento o Senhor já receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Há uma canção que diz: fala, Jesus querido, e que Ele fale ao seu coração, como tem falado ao meu, e tem falado em muitas pessoas. E diz assim: fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está para tua voz ouvir. E chorão, enche-me de louvores e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Graças a Deus. Até online a gente chora. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus seja com cada um, cada irmão, cada irmã, cada lar que está nos acompanhando neste culto. É mesmo, Davi, a gente chora ao se colocar à frente daquele Cristo maravilhoso, aquele Jesus que quando fala o mundo treme. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque neste lugar que costuma estar cheio de pessoas, mesmo na aparente situação de abandono, vazio, nós podemos sentir e perceber a Tua presença no nosso meio. E louvado seja Teu nome, Senhor. Nós Te glorificamos, porque o Senhor não está restrito a este lugar, Senhor, mas está, como diz o Salmo, a Tua glória enche a terra. E o Senhor está em cada lar, em cada família, em cada coração, se manifestando, não somente hoje, mas todo dia, porque essa é a Tua promessa, Senhor, essa é a Tua palavra, e o Senhor cumpre essa bendita palavra, essa palavra de esperança que todos temos, Senhor, de que a Tua companhia, a Tua presença estará conosco todos os dias da nossa vida até os fins do mundo. Louvado seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E, amados irmãos, mais uma vez boa noite. Hoje, o primeiro domingo do ano, temos culto exclusivamente online, mas a partir da próxima semana estaremos voltando não só com o nosso culto normal, presencial, com aquele porcentagem de presença, né, pré-estabelecido, mas também a nossa EBD vai voltar. Então, se alegre, né? Vamos estar voltando com as nossas atividades normais aqui no nosso templo. Quero dizer para os irmãos que as decisões da nossa liderança, da liderança, são decisões tomadas com todo cuidado, com todo carinho.
E não é nenhum tipo de descaso com a igreja, muito pelo contrário. Para nós, né, quem conduz o culto, quem dirige, quem está transmitindo, fazendo a transmissão, não muda nada. Temos que estar presentes aqui. Mas o cuidado é com aqueles irmãos e irmãs que fazem parte da nossa comunidade. Tá? Esse é o sentido, esse é o nosso desejo, de que a igreja sinta-se cuidada, sinta-se preservada da melhor maneira possível pela sua liderança. E primeiro domingo do ano, e com certeza, né, ele traz alguma esperança no sentido de mudança, né? De fato, todo começo de ano, uma oportunidade de reflexão, certo? E no psicológico da maioria das pessoas, a mudança no calendário pode significar um reinício, né? Um restart, como aquele restart que a gente faz no computador, ou aquela reinicialização que a gente faz, ou quando você tem um celular e está todo pesado e travando, o que você faz? Às vezes a gente costuma reinicializar com a esperança de que funcione melhor, de que as coisas melhorem. E no psicológico da gente, uma mudança de ano traz, de certa maneira, essa conotação, né? Uma oportunidade de fazer propósitos, de planejar o futuro, de sonhar, de tomar decisões. E com certeza, eu acredito que muitos de nós temos feito isso, de planejar, pensar o que esse ano vai trazer, o que eu vou fazer neste ano, e quais vão ser meus objetivos, o que eu almejo alcançar neste ano. E isso é muito bom, porque se a gente não sonhar, não ter propósitos para cumprir, a gente não vai em lugar nenhum. De fato, é necessário que a gente faça. Mas é muito necessário ser coerente com nossos propósitos, né? Porque se eu planteio um propósito, eu coloco um propósito, uma meta na minha vida e não faço nada para alcançá-la, não faz sentido nenhum. Quais são os seus propósitos? Quais são os nossos propósitos? Irmãos, como crentes, eu vou dar um propósito para você. 365 dias de oração para 365 dias de vitória. Vocês não estão aqui, mas eu gostaria de ouvir um amém. Sabe por quê? Porque um dia que você não orar, vai ser um dia perdido. É um dia perdido. Um dia que você não ler a sua Bíblia, não procurar nela revelação de Deus, aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já deixou para nós, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, é um dia perdido. Se você fez planos, se você já traçou objetivos para esse ano, inclua esse na sua vida. Eu sei que na nossa igreja existe muita gente piedosa, que se dedica mesmo a procurar a face de Deus. Mas também eu sei que inúmeras vezes as preocupações do dia a dia, as aflições e, como diz Jesus, aqueles espinhos no mundo, nos distraem, tiram o nosso foco daquilo que é de fato importante, que é olhar para Cristo, olhar para as coisas lá de cima, dos céus. Então faça esse propósito. Se você ainda não leu a Bíblia inteira, que este ano seja a oportunidade. Procure métodos, maneiras de fazê-lo. Leia a Bíblia, estude. E nunca, nenhum dia da sua vida, deixe de orar, deixe de clamar, deixe de interceder. Sabe por quê? A gente vive tempos difíceis. Davi falou que não muda nada, na verdade. A única coisa que muda é o calendário, mas o resto de tudo continua a mesma situação. Na virada do ano não trouxe mudança nenhuma das circunstâncias, daquilo que a gente está vivenciando.
E o que a gente está vivenciando neste tempo são dias difíceis, dias complicados, dias perigosos. E precisamos clamar dia a dia, todos os dias precisamos nos colocar de joelhos diante de Deus para obter o socorro da sua parte, porque senão o mundo vai nos derrotar. É com tristeza que a gente vê muitas coisas acontecendo no mundo, coisas que talvez estão longe do nosso alcance, mas na oração a gente tem poder. Não sei se você já acompanhou, por exemplo, uma das coisas que sucedeu no mundo, nessa virada do ano, não sei a data exata, mas na Argentina foi aprovada a lei do aborto, ou seja, foi liberado o aborto, né? Foi legalizado. E a notícia é dada, sabe como? Como se fosse uma notícia boa. Quando você olha as notícias, os titulares e tudo mais, toda a conotação é uma conotação positiva. E eles dão a notícia como se fosse uma coisa, uma evolução positiva. E sabe o que a Bíblia diz disso? Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem chamam de mal. Esses são os tempos que a gente está vivendo. Então precisamos orar, precisamos nos prostrar todos os dias, sem exceção. Não existe melhor propósito, irmãos, do que ler a palavra do Senhor, de orar e clamar, e sabe qual? De nos tornar como Cristo, de ser como Cristo, de nos parecer a Cristo. Quando a gente canta, e eu estava meditando hoje na música que cantamos faz pouco, quão precioso é Cristo Jesus, quão admirável Ele é. Mas aquela admiração que a gente tem que nos levar a um desejo de sermos como Ele, de sermos cada dia mais parecidos com Ele. Não sei se você reparou, mas com certeza tem percebido, quando uma criança fala de um super-herói, a uma pessoa que a admira, o que ela faz? Ela tenta se parecer com aquele que admira, tenta ser igual com aquele que admira. Então, aquela criança que fala assim, eu sou o Homem-Aranha, o que ela faz? Começa a fazer né? Por quê? Porque ela quer se parecer com aquele que admira. E nós, como crentes que falamos e dizemos que admiramos o Cristo maravilhoso, temos que ter esse objetivo e esse propósito na nossa vida. Não existe propósito maior na vida, irmãos, do que se parecer e ser como Jesus. E esse é o tema da reflexão de hoje. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13. Nesse capítulo, irmãos, está registrada, pelo menos eu procurei, mas é a única vez que Jesus fala para os seus discípulos que Ele deu exemplo. A gente sabe que a vida inteira de Jesus é o nosso exemplo. Ou seja, tudo que Ele fez foi para que a gente imitasse Ele. Ele é o nosso exemplo. Mas Ele nunca disse isso de maneira direta, como o faz nessa passagem. E vamos dar leitura do verso 1 até o verso 16. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa,
tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse: nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Até aí a leitura de hoje. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele disse para os discípulos que deu exemplo. Como eu já falei, não achei, eu procurei outra referência alguma vez que Jesus, porque às vezes nas versões mudam as palavras, mas eu não encontrei. É a primeira e única vez que Ele fala que deu exemplo para que os discípulos imitassem. Agora, esse exemplo, irmãos, não é e não constitui um rito eclesiástico. Ou seja, o que estou tentando dizer? Que não é uma coisa que deva ser feita durante o nosso culto. Se alguma vez foi feita, não tem problema nenhum. O que estou dizendo é que não é uma ordenança feita por Jesus para incluir na nossa liturgia. As duas ordenanças que Jesus deu para a igreja são o batismo e a ceia do Senhor. Mas aqui o que Jesus fez foi dar exemplo. E ele exemplificou o que ele pretende, o que pretendia da atitude dos discípulos, de como teria que ser a atitude dos discípulos e o relacionamento dos discípulos entre eles. E eu acredito que seja muito importante para a Igreja de Cristo hoje internalizar esse exemplo para poder vivê-lo. Fazendo uma análise, irmãos, uma introspecção, olhando para si, para mim mesmo, eu posso dizer que eu estou longe disso, mas eu quero ser transformado. Eu quero seguir o exemplo do Mestre. E para seguir o exemplo do Mestre, eu preciso conhecê-lo, eu preciso me achegar mais a Ele. Então Jesus está aqui, e o versículo 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora, e continua o relato. Precisamos, irmãos, entender o contexto, a situação que Jesus e os discípulos estavam vivendo nesse momento. A Bíblia diz que a Páscoa ia ser celebrada, se não era nesse dia, era no dia seguinte. Mas era a terceira vez que Jesus comemorava ou celebrava a Páscoa com seus discípulos. Por isso que quando a gente pergunta quantos anos tinha Jesus quando ele morreu, é dito que tinha mais ou menos 33 anos, porque o relato bíblico disse que quando ele se batizou, ele tinha como 30 anos, e quando ele morreu, passaram 3 Páscoas, ou seja, 3 anos, porque a Páscoa era comemorada anualmente. Então, por isso,
entendemos e sabemos que Jesus morreu na idade aproximada de 33 anos. Então era a terceira vez, a última vez que Jesus comia a Páscoa. Mas o que aconteceu nessa semana antes deles chegarem naquele lugar, no cenáculo, onde eles iam comer a Páscoa? Vocês lembram que Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém. Jesus, ele chama os discípulos, dois dos seus discípulos, e disse: vão em certo lugar, numa aldeia, e peguem um asno, né? Um animalzinho, para ele montar naquele animal. E Jesus vem entrando em Jerusalém, e o que acontece? Multidões aclamam e falam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor. E na cabeça dos discípulos, no pensamento dos discípulos, o que isso daí trazia? Qual que era o pensamento deles? É hoje, é agora, é esse tempo que o reino de Deus vai ser estabelecido. Para eles não existia dúvida nenhuma que Jesus era o Filho de Deus. Ele já tinha declarado isso. Para eles não existia dúvida que o reino ia ser estabelecido através de Jesus, Filho de Deus, o Rei. Eles não tinham ainda noção, não tinham ideia, não tinham aceitado, os olhos deles estavam cegos àquelas advertências que Jesus dizia uma e outra vez que era necessário que ele morresse. Então, como no pensamento deles, a ideia principal era: o reino vai ser estabelecido, Jesus vai ser o primeiro, Jesus vai reinar. Pensamentos deles era o quê? Quem ia ser segundo, quem ia ser terceiro, quem ia ser quarto, quem ia ser o mais importante dentre eles. Lucas, no capítulo 22, verso 24, fala isso claramente. Ele diz assim: surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. E se você vê no capítulo 22 de Lucas, a partir do verso 7, encontra-se o relato da ceia do Senhor. Ou seja, que enquanto os discípulos estavam reunidos com Jesus, e Jesus está abrindo o coração, e tivemos oportunidade de estudar esse texto, falando das angústias que Jesus passou nesses momentos. Então, quando Jesus está abrindo o coração, está falando coisas importantíssimas em relação ao reino, ele está próximo a partir, os discípulos estão pensando o quê? Eles estão pensando: quem será o maior? Quem de nós vai ser o mais eminente? Agora, pense bem, na cultura judaica, era acostumado que os lugares na ceia, numa festa, os primeiros lugares fossem reservados para as pessoas mais importantes. Eu fico pensando, será que eles, quando o lugar foi preparado para a ceia e a comida foi colocada no lugar, será que eles correram, se atropelaram para ocupar o primeiro lugar? Talvez de uma maneira dissimulada, talvez o fizeram, né? Talvez, não podemos dizer. Não sabemos se no lugar da ceia cada um tinha seu número já estabelecido. Não sabemos se Jesus estabeleceu na primeira ceia, no primeiro ano, não sabemos. O que sabemos é que o pensamento deles era: quem de nós será o mais importante? E é nesse contexto que Jesus executa aquilo que ele chama de exemplo. Tinha também na cultura judaica uma função que era destinada, ou que era reservada para o servo mais baixo, né? Serviço mais baixo, que era o lavamento dos pés. Era uma
era um serviço necessário, porque naquela época, quando os viajantes chegavam em Jerusalém para comemorar a festa, vocês sabem que naquela época não tinha trem, não tinha metrô, não tinha Uber, não tinha nada, né? Como era que eles viajavam? Era ou em carroça ou caminhando. Grande parte do percurso era caminhando. E os discípulos, ao igual que muitos outros, para chegar em Jerusalém, toda aquela jornada de seguir a Jesus, aqueles 3 anos, o tempo todo eles se locomoviam, se desplazavam de um lugar para outro, caminhando. Então, quando um viajante chegava numa casa, ele tinha o quê? Beber água para hidratar e o quê? Descansar os pés. Lavar os pés. Então, o anfitrião, aquele que recebia as pessoas, se tinha um servo, fazia com que aquele servo, aquele serviçal mais humilde, viesse e lavasse os pés das pessoas. Então, quando Jesus e os discípulos entram naquele lugar, talvez o pensamento foi: e agora? Quem que vai lavar os nossos pés? E talvez o pensamento de cada um deles foi: não vou ser eu não, porque eu quero o primeiro lugar. Tudo isso para quê, irmãos? Para contrastar toda essa introdução, esse pensamento. Para quê? Para contrastar aquilo que de fato Jesus fez com aquilo que os discípulos tinham em mente e ver a dimensão do exemplo de Jesus. Verso 1 vai dizer assim: sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A primeira coisa que temos que entender no exemplo de Jesus é o amor. Jesus amou até o fim. E esse até o fim podemos entender de uma maneira cronológica, ou seja, Jesus amou eles até o fim dos seus dias, ou seja, até o último dia da vida dele, ele os amou. Ele amou até o último momento. Mas eu acredito que tem uma conotação mais importante, porque diante das circunstâncias e diante de tudo aquilo que Jesus sabia, ele amou os seus discípulos até o fim. Significa que ele amou os seus discípulos até as últimas consequências e de maneira incondicional. Porque ele compreendeu, ou ele sabia que os discípulos deles estavam no mundo, e esses discípulos que estavam no mundo, sabe o que eles iam fazer? Iam, em primeiro lugar, abandoná-lo. Ele ia ser abandonado pelos discípulos, todos eles, sem exceção, iriam fugir e deixá-lo sozinho. Mas mesmo nessa circunstância, diz o texto que ele os amou até o fim. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, mas mesmo ele sabendo que Pedro iria negá-lo, Jesus o amou até o fim. E Jesus sabia quem iria traí-lo. Eu não vejo outra expressão diferente em relação a Judas, da parte de Jesus, a não ser aquela lamentação. Quando Jesus disse: ai de aquele homem pelo qual o Filho do homem é entregue. Mas de fato o amor
de Jesus, ele se manteve até o fim. Então, a primeira coisa, irmãos, o primeiro exemplo, que nós, quanto crentes, que queremos nos parecer com Jesus, que queremos nos tornar iguais a Jesus, que dizemos admirar e adorar esse Jesus maravilhoso, é que temos que amar como Ele amou, muito além das circunstâncias. E a segunda coisa, irmãos, que nos leva à manifestação desse amor, versículo 2 a 4, diz assim: enquanto jantavam, o diabo havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, o que viera de Deus, e que para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Serviço. Diz a Bíblia aqui que enquanto jantavam, enquanto estavam comendo, não foi nem antes, nem foi depois, foi durante. Agora, o que é impressionante, irmãos, é que diz aqui o texto, é que Jesus sabia que o Pai lhe entregara tudo nas mãos. O Pai lhe entregara tudo nas mãos. Veja, Jesus sabia, Jesus conhecia coisas que no nosso pensamento são inimagináveis: glória, riqueza, domínio, honra, poder, autoridade. Deus lhe entregara tudo isso ao Filho. E o Filho de Deus está em meio de 12 pessoas que vão abandoná-lo, que vão traí-lo, que vão negá-lo. E ele sabe que glória, honra, domínio e poder são seus. E esse Filho de Deus, glorioso Jesus, incomparável Jesus, Deus feito homem, ele, conhecedor da glória que era sua, se levanta da mesa, do jantar, da ceia, pega uma toalha e começa a servi-los. Irmãos, Jesus é incomparável. É incomparável. A pessoa mais digna do universo se colocou a serviço, a fazer um trabalho de servos. E ele começa, diz a Bíblia, tirou o manto, pegou uma toalha, colocou em volta da cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. No verso 5, em seguida colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. O serviço não é só serviço, mas o serviço é um serviço com humildade. Filipenses 2, ele vai mostrar e ele narra, ele fala que o Filho de Deus esvaziou-se da sua condição de Deus e tomou forma de homem e, sendo homem, humilhou-se. Veja que o ato da humilhação de Jesus, ela não está manifestada no fato de se esvaziar, mas sim no fato de, sendo homem, ele tomou forma de servo obediente. Quando Jesus ele faz isso, eu imagino o baque dos discípulos. Agora veja bem, os discípulos estão pensando: quem de nós será o maior? E quando Jesus faz isso, pega a toalha,
toma a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, nenhum deles se levantou e falou: não, deixa que eu faço. Nenhum deles. É intrigante. Talvez eles ficaram muito impactados. Talvez ele olhou para eles, para os discípulos, e eles entenderam que aquilo que ele estava fazendo com autoridade. Mas Jesus lavou os pés dos discípulos um por um. Agora no versículo 13, veja que Jesus diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Ou seja, em momento nenhum, a atitude de Jesus tirou mérito e autoridade de Jesus. E isso é uma coisa que, como igreja, como homens, seres humanos, precisamos entender. Precisamos seguir o exemplo de Jesus, de serviço, de humildade, de amor. Só que quando a gente pensa em realizar qualquer coisa que aparentemente vai tirar a nossa honra, a nossa dignidade, não queremos e nos resistimos. Mas o exemplo de Jesus é muito, pelo contrário, ele faz aquilo, e a honra, a dignidade de ser ele mestre e Senhor não foi abalada de maneira nenhuma. Ele só está exemplificando aquilo que vem ensinando para os discípulos, que quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Irmãos, e esse exemplo aí foi tão importante para a vida dos discípulos, porque quando depois de Jesus morrer e ressuscitar, eles se constituíram os apóstolos e aqueles que lideravam a igreja. Então, quando Pedro, João, Jacobo e todos eles começaram a atuar no meio da igreja, o tempo todo eles lembravam do exemplo de Jesus. E sabe o que isso permitiu? Permitiu que eles evitassem qualquer tipo de orgulho, de arrogância da parte deles. Porque se aquele que era o mestre Senhor tinha lavado os pés dos discípulos naquela ocasião, quanto mais eles, agora que eram apóstolos, na igreja de Cristo, tinham que fazer a mesma coisa. Ter a mesma atitude de serviço, a mesma atitude de humildade. Jesus, com esse exemplo, eliminou qualquer ideia de privilégio no pensamento e na cabeça dos apóstolos. Por isso que quando Jesus fala com Pedro e ele diz assim: você agora não entende, não compreende o que eu faço, mas você vai entender depois. E Pedro entendeu depois, quando no livro de Atos ele começa a atuar, começa a pregar, começa a falar da palavra de Deus. Ele compreendeu que ele, no ofício de apóstolo, ele não tinha privilégio nenhum. Isso, irmãos, a igreja de Cristo precisa reaprender, a igreja de Cristo precisa se renovar, porque lamentavelmente hoje contemplamos muitos que ao invés de ser servos, querem ser estrelas, que ao invés de se colocar em posição de humildade, de serviço, sem que isso represente nenhum tipo de perca de honra ou de dignidade, mas ao invés de ser servos, eles querem ser servidos. Que para cantar num culto, eles precisam ter todas as suas exigências cumpridas. Que para pregar em algum lugar, eles têm que ter um hotel com essas exigências cumpridas. Ser servo de Deus, apóstolo, pastor, não traz privilégio nenhum.
a não ser a alegria de cumprir e de se tornar mais e mais parecido com o Mestre. Eu tive a oportunidade, faz muitos anos, de participar de um congresso onde o pastor David Wilkerson, já está na glória, pastor pentecostal. Eu digo isso porque eu reconheço o homem de Deus que ele foi. Ele diz assim: irmãos, eu nunca aceito um convite para ir em lugar nenhum do mundo. E chegavam muitos convites para ele. Nunca aceito nenhum convite. Só aceito ou só vou quando Deus confirma no meu coração ou Deus confirma para mim que é para ir. E pode ser um congresso de 20 pessoas, ou pode ser um congresso de multidões. Mas se Deus não confirmar, eu não vou. E sabe o que ele disse? Ele também disse assim: todo lugar que eu vou, nunca a igreja paga a minha passagem. Eu e a minha equipe vamos porque estamos indo para abençoar. Não estamos indo para depenar a igreja. Quão diferente, irmãos, há tantos ministérios hoje, que você que tenta e são cheios de exigências e cobram para pregar. A igreja precisa voltar à sua raiz de serviço, de humildade. E no dia de hoje, primeiro domingo do mês, essa reflexão é para cada um de nós. Jesus disse para os discípulos e disse para nós: exemplo vos tenho dado. No verso 18, não me refiro a todos vós, conheço aqueles que eu escolhi, mas para que se cumprisse a escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Jesus amou até o fim, Jesus se tornou servo, Jesus teve uma atitude humilde e Jesus teve uma atitude sacrificial. O verso 18, ele vai falar de que aquele que comia do meu pão traiu-me. Você percebe, irmãos, que quando Jesus começou a lavar os pés, Judas ainda estava com eles? Você percebe que Jesus sabia que Judas iria traí-lo? E no verso 27, o mesmo capítulo, Jesus disse para Judas: o que estás para fazer, faze-o depressa. Você percebe que Jesus, ele não teve nenhum tipo de atitude discriminatória com Judas. E nós, quanto igreja, quem somos nós para discriminar, às vezes, pessoas crentes, cristãos fiéis? Não podemos. Lembrando aquela situação de que as pessoas procuravam um lugar de destaque, até parece que Judas era um dos próximos a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tem a condição de entregar o pão na mão de Judas. Se aqui estivesse 13 pessoas ao meu redor, João do lado de Jesus, João pergunta para Jesus: quem é? E Jesus disse: aquele que eu dou o pão molhado. E Jesus entrega, estica o braço e Judas aceita. Judas não estava longe de Jesus. Jesus sabia a glória, a honra, o domínio, o poder, a majestade que lhe pertenciam. Jesus sabia quem iria traí-lo,
mas em momento nenhum ele tomou uma atitude discriminatória com aquela pessoa. Muito pelo contrário. Ele se sacrificou. Ele se negou a si próprio. E é isso que ele quer de nós. Diante da traição, o caráter de Jesus não ficou abalado, nem mudou. Isso nos faz o quê? Voltar para o princípio. Que Jesus amou os seus até o fim. Veja aí no capítulo 13, no mesmo capítulo, verso 34. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Neste momento, Judas não está mais. E Jesus fala para os 11. E Jesus fala para a igreja. Um mandamento novo. Um mandamento novo. E esse mandamento é: amem-se, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Qual a diferença do mandamento antigo? O mandamento antigo é: ama teu próximo como a ti mesmo. Agora Jesus sobe o patamar, o nível, e ele diz assim: amem-se vocês como eu vos amei. Esse é o desejo de Jesus. Parece difícil, mas sabe o que? É impossível. Conseguimos, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. De outra maneira é impossível. É impossível que um homem, uma pessoa natural, que não nasceu de novo, consiga amar como Jesus amou. É impossível. Jesus quer que os seus filhos, seus discípulos, cheios do Espírito Santo, amem como Ele amou, sirvam como Ele serviu, porque a manifestação do amor é o serviço. Sejam humildes como Ele foi humilde, até o ponto de ter um amor e uma humildade sacrificial. Para encerrar, irmãos, João capítulo 13, verso 17. Verso 17. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticares. Na tela aqui está escrito: agora que vocês sabem essas coisas. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Que 2021, irmãos, seja um ano de praticar a palavra do Senhor. E veja que, ao invés de ser uma coisa pesada, Jesus diz assim: meu fardo é leve. É leve. Praticar essas coisas é leve, traz descanso para a alma, traz paz para a alma, traz alegria no espírito e traz glória e honra para o Senhor. Amém? Vamos orar. Eu peço aí que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Como eu falei, irmãos, estamos longe, eu estou muito longe. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele deixou o seu Espírito Santo, porque Ele sabia que na nossa força, na nossa condição humana é impossível tentar ser igual a Cristo, mas com a presença do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, podemos sim manifestar o caráter de Cristo
e dizer, como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo tem que viver a sua vida na nossa vida, irmãos. Cristo é que tem que aparecer. Pai querido, Pai de amor, Senhor, quão maravilhoso, quão esplêndido, quão glorioso o exemplo de Jesus, Senhor. Eu fico, Senhor, até sem palavras diante da grandeza do meu mestre e do meu Senhor. Eu quero ser como Ele. Eu quero ser como Ele. E, Senhor, eu sei que muitos dos meus irmãos que estão assistindo, participando, ouvindo essa palavra, também querem ser como Cristo. Pai, que o poder do Teu Espírito venha nos transformar. Que a palavra, Tua palavra, Senhor, venha nos moldar para sermos, de fato, mais parecidos com esse Senhor e Salvador nosso. Amém. Tenho um desejo especial, quero ser como Cristo. Este é meu santo ideal, quero ser como Cristo. Mestre, Senhor, sempre há de ser que o mundo inteiro possa ver Sua presença em meu viver. Quero ser como Cristo. Ao Pai Celeste obedeceu. Quero ser como Cristo. Na cruz por todos padeceu. Quero ser como Cristo. Os meus pecados carregou, paz e descanso me ofertou. Seus agressores perdoou. Quero ser como Cristo. Em santidade aqui viveu. Quero ser como Cristo. Por seus irmãos intercedeu. Quero ser como Cristo. Em seu poder desejo andar, de Sua cruz testemunhar. Eis meu sincero anelar. Quero ser como Cristo. Amém. Que a graça do Senhor nos permita cada dia ser mais e mais parecidos com Ele. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas e nossas famílias e a Tua igreja, Pai. Eu peço que essa semana que se inicia, todos nós possamos viver na Tua presença e trazer glória e honra a Teu nome, Senhor, em todo e a todo momento. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a Tua igreja,
hoje e sempre. Amém. Amém. Um grande abraço, meus irmãos, e até próximo domingo. Lembrando que já teremos EBD e culto presencial. Amém?